Bem-vindos ao Negócio Fechado de hoje, porque aqui é mente aberta e negócio fechado. E o nosso programa de hoje tem um tema um pouco diferente do que a gente vem construindo e apresentando no programa, mas ele foge um pouquinho, mas nem tanto. O assunto é saúde física e mental e nunca esteve tão em alta no mundo dos negócios. Termos uma mente e um corpo são nos impulsiona para o sucesso, e isso é um fato. E para nos ajudar a falar sobre esse tema, a gente chamou ele, que é especialista no assunto. Eu tô falando do Everton Botega. Seja muito bem-vindo, Everton. Obrigado. Bem-vindo. Obrigado, uma honra Fica à aí tá vontade. presente. Bem-vindo, Everton, ao Negócio Fechado. É um prazer enorme te ter por aqui. E para quem está em casa, acho que muita gente já te conhece, né? Um nome fortíssimo nesse meio, no digital também. Mas quem não te conhece, conta um pouquinho quem é o Everton Botega, o que tu já fez, qual que é a tua especialidade e a tua rede social também, que a gente vai colocar aqui na tela. Se você ainda não segue o Everton, siga, porque tem dicas incríveis. Legal. Primeiramente, obrigado. Uma honra estar aqui, podendo passar um pouquinho do meu conhecimento. E, de alguma forma, aí, se uma pessoa for tocada, porque a gente falar aqui, já valeu a pena nosso programa aqui. Então, se tu me perguntasse isso há uns 2 anos atrás, quem é o Everton Botega, eu falaria que eu sou nutricionista e treinador físico. Mas eu percebi, Grazi, que o Everton Botega, ele é a imagem e semelhança do Criador. Então, eu como um cristão hoje, acredito que eu sou a obra-prima dele. Então, primeiro de tudo, essa é a minha identidade, né? E eu estou aqui sendo nutricionista e treinador físico. E o que o Everton faz nisso, né? Antigamente, eu trabalhava muito com fisiculturismo, que era questão de estética, performance enfim, era alta performance. Só que eu percebi que hoje está uma tendência do pessoal se preocupar com longevidade e qualidade de vida. Então, hoje o Everton ele é treinador físico, nutricionista que leva qualidade de vida e longevidade através de exames de sangue e avaliação física. Com isso, eu tenho uma equipe médica que faz toda essa parte de reposição hormonal ou alguma vitamina está faltando e a pessoa ela consegue ter um resultado tanto no esporte quanto na parte profissional. Porque tem muitos empresários que eu atendo e eu percebo que eles têm uma baixa performance devido a fatores hormonais. Então, alinhando tudo isso junto, ele também performa no trabalho e também na família. Perfeito. Então, resumindo é isso. É um trabalho como um todo, né? Exatamente. A gente olhar o ser humano como um todo. Integral. E a parte comportamental também entra nisso, a gente vai falar aqui também. Vai falar. Everton, tu tem uma história pessoal de transformação física e mental. Tu falou do fisiculturismo, tu foi fisiculturista, Isso. né? Como que essa jornada impactou na tua visão hoje sobre saúde e negócios? Legal. A minha infância toda eu fui uma criança obesa, né? E a gente sabe que obesidade, na infância, a gente tem algumas críticas, né? Chamado de bullying. E isso, de certa forma, causou alguns traumas, né? Tipo de medo, de inseguranças. Só que aí, nesse processo da criança gorda ali que eu fui, eu vi, né, algumas revistas do Arnold Schwarzenegger, que quem não sabe é um ator, é um governador da Califórnia, enfim. E aí comecei a me inspirar. Tem que explicar porque é da nossa época, né? O Arnold Schwarzenegger é um ator de Hollywood, né? E ele foi governador da Califórnia e foi um grande atleta de fisiculturismo. E eu vendo as revistas dele, assim, e até vi os filmes na época, estando na época de 90, né? E eu, que legal esse físico, como é que se faz para ter um físico tão musculoso, né? E eu, uma criança, um adolescente de 12, 13 anos, comecei a ver o que ele fazia e comecei a aplicar em mim. Eu comecei muito cedo na musculação, com 13 anos. E eu vi que era tão legal que eu fazia faculdade de educação física. E eu fui muito novo, com 16 anos comecei a faculdade. Então, com 20 anos estava formado já. Só que eu percebi que não era só sobre treino, era sobre alimentação também. Aí me formei com 20 anos em educação física e já comecei a nutrição. Então, com 24 anos já tinha 2 faculdades e eu conheci o fisiculturismo mais de ir nas competições. E eu, que legal também você, fisiculturista. Só que tem um problema aí, né? A galera não te incentiva. Que legal, vai lá. Como assim tu ser fisiculturista com esse corpo de grilo aí? Porque eu fui gordo e magro, né? Eu tive as 2 fases. Até minha transição da criança gorda, eu tive um problema de anorexia também, de não comer. E depois eu vou contar uma história bem interessante dessa questão. Mas enfim, me formei em nutrição e já quis competir no fisiculturismo. E fui campeão de fisiculturismo e comecei a preparar atletas nessa área. E eu percebi que quando a gente começa a preparar atletas, ele começa a performar na parte física, mas se tu aplicar as habilidades que tu tem para ser um competidor na tua vida pessoal, tu performa demais. Ou seja, para ser fisiculturista, tu tem que ter disciplina, tu tem que ter foco, tu tem que ter rotina. E daí a gente pensa, mas o empresário não tem que ter tudo isso também?
Ou seja, sim, se tu pegar essas habilidades que tu aprendeu no fisiculturismo e aplicar na tua vida profissional, o teu estado é incrível. E foi o que eu fiz para ter minha clínica hoje. Eu tive 2 academias também. Então eu percebi que tu tendo uma rotina e disciplina, tu consegue reprogramar isso em várias áreas da vida. Então o fisiculturismo hoje, ele não é só um competidor, é tu saber ter toda essa rotina clara e colocar em prática. Então isso te alavanca em várias áreas. Perfeito, perfeito. E a rotina, né? A disciplina, porque assim, no mundo dos negócios a gente fala muito de motivação, né, Everton? E realmente a gente precisa de motivação, que é de saber o motivo que nos leva a agir. Isso. Mas a gente, daquele dia que a coisa tá, né, complicada, não é a motivação que vai nos salvar, é a disciplina. Então, o quão importante é a gente ter isso também no mundo dos negócios. Sim. No mundo corporativo, muitos empresários vivem sob alta pressão. Quais são os principais sinais de que a saúde física e mental está sendo negligenciada? Top. Um dos fatores principais, que até nas palestras que empresários me chamam para fazer, eu coloco uma frase que é: sucesso sem saúde é fracasso. Ou seja, a pessoa às vezes é muito bem sucedida no trabalho, financeiramente bem sucedida, só que a gente pega o cara tá com pressão alta, ou seja, começa a ter taquicardia, começa a acordar no meio da noite. Acorda, às vezes, parece que passou um caminhão por cima. Então, são pequenos sinais que tu consegue entender, cara, algo não está indo bem. Então, o maior problema hoje das pessoas que têm sobrepeso e até vivem essa pressão do trabalho é o infarto. Por quê? Se for pegar em graus de doenças que mais matam, né? O infarto está disparadamente em primeiro lugar. Segundo é diabetes. Só que o problema do infarto, dessa doença, ela é silenciosa. E a pessoa pensa: eu não tenho nada, não sinto nada. E aí, quando vai avaliar os exames, está várias inflamações. Por isso que eu falo, quando tu é uma pessoa que busca performance no trabalho, você precisa ter o mínimo de cuidado com a tua saúde. E aí tu precisa fazer exames periódicos, né? E não só um exame básico, mas exame de esteira, exame de sono. E quando tu consegue alinhar tudo isso, tu consegue prevenir qualquer tipo de doença a longo prazo. O problema hoje, às vezes, da medicina é que ela só vai tratar a tua doença. E nós temos que prevenir já isso, não deixar chegar no ponto onde já está com a diabetes. Eu falo sempre para os pacientes que quando já está com a doença instalada, é muito pior tu reverter o quadro. Agora, quando tu começa no início do problema, tu consegue reverter muito mais rápido. Então, se é uma dica que eu falo sempre se tu percebe que não está com sono de qualidade, percebe que está tendo pequenas taquicardias ou aquela dor de cabeça constante, já é um sinal de dar um alerta. E às vezes, só uma dor de cabeça, toma um remédio. Tô só com uma dor no meu pé, tô tomando um remédio. Então, ou seja, só uma dorzinha é sinal que tem algo errado. E a pessoa fica tomando remédio sem saber o que está acontecendo. Esse é um problema de todas as pessoas hoje, né? A gente não ouvir o corpo, né? Porque Exato. às vezes a gente vai, e eu venho do mundo corporativo, né, Everton? A gente vai... a gente, quando vê, a gente tá no automático, né? A gente vai vivendo, a gente vai, é meta, é pressão, é isso, é aquilo. E a gente para pouquíssimo para olhar para a máquina que sustenta tudo isso, que é o nosso corpo, né? Que a gente precisa estar com ele saudável e forte. Literalmente afogado, né? Por todas as demandas que a gente tem no nosso trabalho. Mas, de novo, sucesso sem saúde é fracasso. É fracasso, concordo plenamente. Fala muito em disciplina, né? Já falamos bastante aqui. Como que ela pode ser aplicada tanto na rotina de treinos quanto na gestão de uma empresa, por exemplo? Eu diria que para ti ter disciplina e realmente ter sucesso, tem que ter clareza. Vou ter disciplina em cima do quê, né? Então, a primeira questão é clareza. Bom, tem que ter clareza do que eu quero no meu trabalho. Em cima disso, vai montar toda uma rotina e uma agenda para ti conseguir cumprir ela. Então, o próprio Paulo Vieira fala isso, né? Ter disciplina é eu cumprir o que está na minha agenda. Então, quando eu quero ter um físico talvez mais definido ou ter mais qualidade de vida, o que é ter qualidade de vida para ti? Então, quando tu tem essa clareza, tu cria pequenas estratégias e pequenas micrometas. E só cumprir aquilo aí. Então, eu falo sempre, a pessoa que tem um workspace, né, um espaço de trabalho e alimenta tudo aquilo e consegue ter a agenda bem detalhada, não tem como dar errado, porque está tudo detalhado ali, só seguir aquela agenda. Lógico, tem imprevistos, a pessoa que tem filho sabe que tem muitos imprevistos, mas se tu seguir 80% do que tu colocou como objetivo ou como agendamento, cara, é só seguir ela. Ou seja, ter clareza é o primeiro passo para tu ter disciplina. O segundo passo é tu alimentar as tuas ações. E cumprir. Simples. Parece difícil. A disciplina é só o atleta. Não, é só tu seguir tua agenda. Ponto. É mais simples do que a gente imagina. E eu acho muito legal ressaltar, porque a gente fala assim, mas eu não sou organizado, eu sou desorganizado, eu não sou disciplinado. A gente é o que a gente escolhe ser, né? Eu sou desorganizado. No momento que eu decido me organizar, eu deixo de ser desorganizado e eu passo a fazer aquilo como uma prioridade. E esse fato de tu trazer que a gente dividir a meta por metinhas, micrometa. Faz toda a diferença, né? Eu aprendi isso
tarde, Sim. né? E quando eu aprendi faz toda a diferença, é uma virada de chave. Mas, ô Grazi, tu aprendeu na hora que devia aprender. É, A gente fala assim, tu isso aprendeu na aí. hora e essa coisa que tu falou também, eu sou disciplinado, né? Eu vejo muito no meu consultório lá assim, ó. Everton, é que eu sou uma pessoa muito ansiosa. É tipo assim, ó, Mariana da Silva ansiosa, tá na identidade dela. Ele fala, olha só, sempre colocar no eu sou faz parte da identidade. Tu nunca te livrar disso. Exato, não vai mudar. E a gente, como sabe, PNL, cara, vamos trocar essa frase. Parece assim, que papo de coach, mas sim, dá resultado. Coloca em prática. Então, tirar da identidade aquela questão que faz ruim, que é ruim pra ti, né? Tipo, ansiedade, né? Ou eu não sou disciplinado. Então, cara, só ter a estratégia certa, ou a ferramenta certa para isso. E aplicar. E aplicar, exato. E ter vontade de aplicar. Na tua experiência, qual que é o impacto de uma alimentação na performance de líderes, de empresários, de profissionais? Legal. Hoje em dia, tem muitos estudos voltados nessa parte intestinal, né? Não é à toa que chama o intestino segundo o cérebro. Então, o que isso tem a ver com a parte de performance e trabalho? Sempre que tu tem um corpo inflamado, tu tem um intestino que ele não funciona bem, tu não consegue ter uma memória boa. Tu não consegue ter um hiperfoco. Hiperfoco é quando tu consegue fazer aquela mesma coisa por horas sem ter distrações. Ou seja, se teu corpo está inflamado devido à tua alimentação inadequada, com ultraprocessado, alimentos como açúcar, álcool, faz que o teu cérebro não funcione em alta potência. Ou seja, um corpo que não está saudável, tu não consegue ter uma memória, uma qualidade mental adequada. Não é à toa, né, Grazi? Hoje, quando eu atendo no consultório, tem uma galera usando medicamento para ter hiperfoco, e aí vem uma parada que é bem polêmica. Todo mundo tem TDAH. Será que é todo mundo que tem TDAH? Ou tu está inflamado a ponto que teu cérebro não trabalha bem porque está com uma, sei lá, falta de magnésio? Deficiência. Deficiência, exatamente. Então, às vezes, é uma deficiência de alguma vitamina. Aí a gente coloca essa vitamina, desinflama o cara, ele, nunca tive tanto foco no meu trabalho. Ou seja, se teu corpo está inflamado, você não consegue performar e ter esse hiperfoco no teu trabalho. Simples. E aí o pessoal fala, mas demora. Sim, porque todo o processo natural, ele não é de imediato. Sim. O medicamento, quando toma, tipo, vamos lá, Venvance. Se tomou ele, tu vê na hora. E quando tu vai fazer essa mudança, ele é mais a longo prazo. E hoje em dia a gente vive num mundo que não tem como a pessoa ter paciência. Um exemplo que eu falo muito assim, ó. Na minha época, na nossa época, né, Grazi, eu ia alugar um filme. Aí chegava uma locadora lá de filme, antigamente tinha locadora de filmes, né? E aí chegava lá, tava alugado o lançamento. Eu, só semana que vem, porque depois tem aula, não posso ver filme. Aí tinha que esperar uma semana para alocar aquele filme que é lançamento. Hoje em dia, tu abre Netflix, ou abre qualquer streaming lá e tá o filme para te ver naquele horário. E a gente fica girando, às vezes não sabe qual filme escolher, de tantas opções. Ou seja, a habilidade da paciência hoje não é trabalhada. Antigamente, tu escrevia uma carta para um amigo que morava nos Estados Unidos, tu mandava a carta, esperava ele responder para voltar. Hoje, tu faz pelo vídeo ali no celular. Ou seja, não é trabalhado hoje a paciência. E quando a gente fala de qualidade de vida, negócios, se tu não tiver paciência, não vai rolar. E aí tu começa a botar os pés pelas mãos. Porque tem aquele mesmo resultado que a pessoa tem, mas o cara tá 30 anos fazendo o que faz. É o imediatismo, né? E a gente começa a ver, e existe uma cultura aí, um movimento que acaba contribuindo de forma negativa para isso também, né? Muita gente vendendo sucesso como sendo um estalo de dedos, como sendo uma pílula mágica. E a gente vê muita gente se frustrando, exatamente por esse imediatismo. As pessoas querem o resultado, mas não quer o processo. Exatamente. Não quer o dia a dia, né? Muitos profissionais acreditam que não tem tempo para cuidar da saúde. Já ouviu isso? Muito, toda hora. O que tu diria para quebrar esse mito? Tem uma dinâmica bem legal, assim, às vezes tu aplica na palestra, assim, ó, a pessoa fala que não tem tempo, né? Então, tem um doutor que tem muita coisa que ele fala que é bacana e outras coisas que tem que relevar, que é o Larry Ribeiro. E ele fala assim, se tu não tem tempo para cuidar da tua saúde hoje, tu vai ter que ter tempo para cuidar da tua doença ali na frente. Perfeito. Então, quando a pessoa fala que não tem tempo, a gente tem que trocar por tu não tem vida. Porque se tu não tem tempo para cuidar daquilo que é mais importante, que é você, tenho filho, tenho esposa, então a pessoa mais importante tem que ser eu em primeiro lugar para poder ter qualidade de vida com uma esposa, para poder ser um bom pai. Então, se você não tem tempo, você não tem vida. Então, o pessoal fala assim, mas eu não tenho tempo para ir treinar. E tu não precisa treinar por 2 horas, mas colocar meia hora, 4 vezes na semana de exercício físico, já tá bom para te manter a tua saúde. Sim. Então, meia hora por dia, 4 vezes na semana, não tem tempo para isso, de fato, então tu não tem vida. Então, acho que tem que trocar a questão de não tenho tempo por não ter vida. Isso já muda o significado de tempo para a pessoa. E prioridade também, né? Porque quando a gente não enxerga isso como uma prioridade, eu falo por experiência própria, por muito tempo eu não enxerguei como uma prioridade, a gente acaba negligenciando isso por muito tempo e achando milhões de desculpas
para mascarar a nossa falta de vontade de enxergar isso. E aí, muitas vezes, a gente aprende pela dor, né? Sim. Acontece alguma coisa que a gente, vou ter que olhar para isso. Aí vira prioridade, né? Aí vira Infelizmente, prioridade. né, a parte da saúde, ou a pessoa passou por infarto, ou por diabetes, então tem que ser pela dor, que pena, né? Porque pelo amor, realmente é melhor. Exatamente. Como que o equilíbrio entre corpo e mente pode influenciar diretamente nos resultados de um profissional? Porque a gente está falando muito aqui da saúde, mas a gente esquece que a mente também faz parte da saúde, né? Com certeza. Até uma das coisas que eu mais trabalho no meu consultório é a parte de comportamento, né? Então, o que tem isso a ver em relação à dieta? A pessoa chegou do trabalho e altamente estressada, se ela trabalha com metas, e, enfim, com vendas, e aí o que ela fala? Bom, agora eu tô tranquilo, eu mereço, né? Tomar minha cervejinha. Eu mereço comer meu doce. Então, quando a pessoa tem um trabalho altamente estressante, eu percebo que ela tem muitos gatilhos e aí, às vezes, vai para a comida, para o álcool, né? Ou para outro tipo de vício. Então, eu acredito que se a pessoa ela não tiver um pequeno equilíbrio ou ela tem uma plenitude nisso, ela vai descontar na comida. E hoje, as maiores pessoas que são obesas e sobrepeso, elas têm compulsão alimentar e emocional. Ou seja, tem um problema, ela come. Tem uma comemoração, ela come. Ou seja, ela come o tempo todo por benefícios, né? Por prazer imediato. Ou ela arruma motivo para comer, né? Outro fator também pode ser um motivo. Então, isso é um problema que fica comportamento alinhado, né? Se a pessoa é saudável, tá tudo bem, vai lá e faça. Agora, quando a pessoa tá com obesidade e vira isso um momento de prazer, vai dar problema a longo prazo. Então, acho que esse é um dos pontos que tem que alinhar a parte comportamental. A parte comportamental e a parte mental, né? E é isso que tu falou, assim, da recompensa. Eu tinha muito isso, assim, eu fiz isso, então vou comemorar. Vamos fazer isso, vamos fazer. Só que tu começa a entender que isso são os gatilhos que estão... Só quando tu não enxerga isso como uma prioridade, aí acaba ficando realmente complicado. Tu já ajudou muitas pessoas a transformar seus hábitos. A gente tá falando de hábito aqui. Isso. Qual foi o caso mais marcante que tu acompanhou, assim? Legal. Tem algum? Tem esse que eu falei nisso aqui da conversa, até mais marcante, porque não era só sobre um físico bonito, não era só sobre uma estética. Olha só, quando eu estava fazendo meu estágio de nutrição, eu já tinha educação física e estava me preparando para competir no fisiculturismo, tá? Então, eu estava no estágio lá no Hospital de Clínicas e eu era do setor de emergência e cirurgia torácica, era nutricionista dessa área. E aí tinha uma área da psiquiatria e a minha coordenadora, ela me convidou para participar porque tinha um rapaz lá que ele estava sofrendo de anorexia severa. E eu nunca tinha visto, na época, uma pessoa com anorexia. Eu achava que uma pessoa só magra, porque eu passei por isso, mas foi uma semana só de anorexia que eu tive. E daí, como eu sabia a minha história, eu falei, vai lá e conversa com esse paciente, vê se tu consegue ajudar ele de alguma forma, conversando. Quando eu entrei na sala, vi o paciente com anorexia severa, que ele estava numa cadeira de roda, com uma sonda, e o rosto parecia uma caveira, é bem impactante, assim, não é uma anorexia que tu tá uma semana, é que ele tá há anos naquilo ali. Então, tu vê uma pessoa que tá só o corpo ali. Aquilo me impactou, assim, e como eu tinha, 23 anos na época, eu nunca tinha passado por experiência, mas aí vem uma parada que é importante hoje como cristão, certamente não fui eu ali, é o Espírito Santo me conduzindo. E eu perguntei, vou falar o nome do paciente, lógico, né? E aí me conta o que aconteceu aí, como é que tá a tua situação? E daí ele falou, eu queria ter um físico diferenciado, eu era gordo, e aí comecei a parar de comer, comecei a emagrecer muito, e eu queria ter a barriga mais definida, e conheci minha namorada, né, e ela tinha bulimia, e ela me ensinou também a ser bulêmico, ou seja, ele é anorexia e bulimia. Para quem não sabe, bulimia é aquela pessoa que come e vomita, para não absorver as calorias. Então, a gente tinha as duas coisas, anorexia e bulimia. E eu conversando... E a anorexia, qual que é? A anorexia é a pessoa que não come. Não come? Não come. Ela não come porque ela acha que vai engordar, ela acha que pode ter gordura corporal, enfim, ela não come para ter uma estética mais magra. Tá. E realmente vira um vício a ponto que a pessoa quer ficar mais magra possível. E é um problema, lógico, psicológico. E aí a visão dele era, ele queria ter menos gordura corporal e queria ter a barriga definida. Foi aí que ele começou essa questão de não comer. E eu, na minha infância, minha adolescência, eu também pensava assim. Eu pensava assim, eu não vou comer calorias e vou fazer exercício físico. Ou seja, eu fico com calorias negativas. Olha a minha mente adolescente pensando. Calorias negativas fazem eu emagrecer. Totalmente errado do que é hoje, né? Tem que comer para treinar mais forte. Mas enfim. E aí ele falou assim para mim, uma coisa importante que é um pouco polêmica na nutrição. Aí vem aqui, Everton, as nutricionistas gordas e falam para eu comer aquela comida. Eu não vou comer porque ela é gorda. Olha o que ele me passou. E eu, na época, estava preparando para o fisiculturismo, e o que eu falei para ele, cara, então tu queria ter um corpo definido, um corpo musculoso, assim? Não precisa ser musculoso, mas queria ter a barriga tanquinho. Tipo assim, né, eu estava me preparando, eu abri meu jaleco e mostrei a barriga. Ele olhou, e sabe quando ele olhou assim e fala assim, nossa, é isso aí, como é que faz para ter isso? Ali ele abriu uma porta para mim poder falar sobre isso aí. Tu imagina eu chegar pro médico e falar assim, olha só, mostrei minha barriga pro cara, e ele começou a comer. E olha o que aconteceu nisso. No dia seguinte, tem um inquérito, né, do paciente,
Ele tava lá, fulano de tal, que é o paciente, lógico, né? Voltou a comer carne e voltou a comer ovo. E aí a minha coordenadora me chamou, Everton, o que tu falou com ele lá que ele voltou a comer carne e ovo? Eu troquei uma ideia com ele só e ele aceitou minha visão. E aí tem o round dos médicos, né? O round, a gente fala sobre o paciente e cada um traz a sua visão do paciente. E vê esse paciente à tona. Aí o médico lá, psicólogo, psiquiatra, perguntou, o que aconteceu que o Alexandre voltou a comer o ovo e a carne? O Everton falou com ele. Vamos chamar o paciente então na sala. E o paciente entra no meio dos rounds, dos médicos, né? Daí perguntou, fulano de tal, né, com o paciente, o que aconteceu que tu voltou a comer carne? Ele, não, tive uma conversa com o Everton lá, ele me incentivou, eu voltei a comer. Tu imagina eu, estagiário de nutrição, no meio dos médicos, ele falando isso. Ou seja, deu 1 mês e meio, ele teve alta e voltou para a vida dele normal. E a partir dali ele começou a entender que para ter um físico diferenciado, ele tem que comer e tem que treinar. Então não foi simplesmente por um físico legal, foi salvar uma vida que estava 2 anos nessa função. Então quando tu tem uma ideia que tu não é apenas aquele cara superficial e consegue ajudar a pessoa a ter uma vida melhor, o teu propósito como profissional muda. Aí eu vi, cara, esse é o meu propósito de vida. Eu não sou só um cara que vai montar uma dieta, mas incentivar a pessoa a seguir um plano e entender o conceito sobre a nutrição. E tu ser a transformação, né, que a pessoa quer, né? Então, assim, a primeira vida transformada tem que ser a tua, né? E esse é o assunto polêmico que tu fala, né? Exatamente. E tem uma frase que eu falo que ninguém transforma ninguém sem ser transformado antes. Perfeito, perfeito. Assina embaixo. No ambiente empresarial, os líderes podem incentivar essa tua história, assim, até dei uma respirada, porque essa tua história é fortíssima, da gente ver o impacto, às vezes, que uma frase, um momento, uma situação gera na vida do outro, né? Um exemplo, né? Um exemplo, né? E aí a gente começa a entender o quanto, de repente, a gente aqui, fazendo esse programa, que nem tu falou, se a gente tocar a vida de uma pessoa, né? Já faz tudo valer a pena. Sim. No ambiente empresarial, como líderes podem incentivar as suas equipes a cuidarem da sua saúde sem parecer uma imposição? Legal. Aí vem junto com essa história aí, porque tu imagina um líder, né, que ele chega já fumando no trabalho, tomando café, ou no final do trabalho já faz um happy hour assim, top de álcool, o quanto aquele colaborador vai olhar um líder e falar assim, cara, esse é meu líder mesmo, é esse que representa eu. Imagina essa situação, chega o líder na empresa, faz uma oração, faz uma meditação, oferece possibilidade de alimento saudável, a pessoa vê que ele treina e incentiva os teus colaboradores a treinar também. E tu acha que o colaborador ele não vai se sentir mais motivado? Cara, esse tipo de estilo de vida que eu quero para mim. Ou seja, o líder, de fato, ele vai conseguir liderar pela inspiração e exemplo. Então, eu acredito que se tem um líder que te inspira, a probabilidade de ser mais produtivo na empresa aumenta. Eu tive 2 academias, né? Uma em Canoas e uma em Porto Alegre. E a cultura que eu criei nas minhas academias era isso. Os meus funcionários viam que eu me alimentava bem, via que eu treinava, ou seja, toda a minha equipe treinava junto. E o que eu fazia também? Se eu via uma bolacha recheada, por exemplo, tinha essa bolacha recheada que só me saber. É da fulano de tal. O que tu acha de comer isso aqui no meio da galera aqui? Então eu fazia ela refletir sobre isso. Não é que eu era o chato, mas eu mostrava uma reflexão a ponto, beleza, não vou comer mais. Então a gente conseguia incentivar e inspirar a pessoa. Tu cria uma cultura onde todos estão indo ao teu favor. Imagina uma academia chegar um instrutor lá fumando. Cara, não tem como. Não tem congruência, né? Nenhuma. E a congruência é um valor meu no talo. Eu sou muito congruente com aquilo que eu faço. Então, imagina um líder inspirando a pessoa nesse fator. Não só na parte de dieta e treino, mas imagina em todos os setores, tu ter princípios e valores que estão alinhados com a empresa. Tem um quadro de princípios e valores e tu não está de acordo com aquilo lá. Então, quando o líder é a inspiração para o colaborador, ele vai produzir por ti, em respeito a ti. E aí tu consegue conquistar aquele colaborador que ele não é um colaborador, ele é uma pessoa que está junto da empresa, ele faz parte, ele é um quebra-cabeça que faz total diferença quando ele está alinhado com o teu propósito. Ele comprou a ideia, né? Então, faz toda a diferença. Então o líder tem que inspirar. E aí, quando tem uma qualidade de vida, ele inspira demais. Eu sou prova disso. Não, o Everton é mesmo, tá? Eu tava num evento com o Everton, eu passava por ele, assim, com o meu prato de comida, eu passava assim, ó. E ele, deixa eu ver o que tem aí. Só dar uma olhada. Só deixa eu dar uma olhadinha, não precisava falar nada, ele só pedia pra dar uma olhadinha, eu já ficava pensando, tá bom. E tem esse fator dos doces, eu também curto muito doce, né? A dopamina, meu cérebro é liberada pelo doce, e aí eu também gosto de sobremesa, mas eu sempre penso, vou comer a sobremesa, mas tem fruta. A fruta também dá prazer, então deixa pra fruta. Então, saber fazer as escolhas dentro daquilo que tu também gosta, né? Então, lá a sobremesa era as frutinhas que eu escolhia. Era as frutinhas, Mas eu não escolhi a frutinha, né? Mas ok.
Você aborda longevidade, a gente estava falando de longevidade, né? Desse conceito que tem cada vez mais, a gente está ouvindo falar longevidade, as pessoas estão se preocupando com isso e estão vivendo mais, graças a Deus, né? Sim. Isso tá refletindo na realidade. O que empresários precisam entender sobre cuidar do corpo hoje para colher um resultado no futuro? Legal. Primeiro de tudo, a gente vai falar aquele início, né? Se tu não consegue medir, tu não consegue ajustar detalhes, não consegue avaliar e ver o que tem que ser feito. Então, primeiro de tudo tem que ser feito uma avaliação de exames de sangue. Então, se o empresário, ele entende que é importante a saúde dele, ele tem que avaliar primeiro um diagnóstico. Então, fazer um exame de sangue completo, eu falo pelo menos a cada 6 meses. Ele tendo aqueles dados, a gente consegue ajustar. Grazi, é como se fosse uma mesa de som, e tem que equalizar o som, deixar aquele som bonito. O exame é a mesma coisa, ele tem vários marcadores e eu tenho que conseguir equalizar aquele tipo de exame. E para isso, a gente tem vários marcadores para poder analisar. Então, se o empresário busca longevidade, qualidade de vida, ele tem que entender como é que está atualmente a bioquímica dele, avaliar todos esses exames. Parece um pouco complexo, mas quando tu olha aqueles marcadores e começa a regular cada um deles e potencializar, ele percebe uma melhora muito grande na performance dele e também na longevidade. Então, longevidade não é só ausência de doença. Longevidade é conseguir performar em cima daquilo que tu está analisando. Perfeito. E agora, Everton, a gente vai para o quadro Respondeu, Fechou. Um livro. Bíblia, são 66 livros, tá? Então, seria a Bíblia Sagrada, 66 livros. Bíblia Sagrada, eu gostei. Um filme. Som da Liberdade. O filme que transformou muito a minha visão de mundo. Som da Liberdade. Esse filme é maravilhoso. Uma frase que te inspira. Seja sua próxima transformação. Seja sua própria transformação. É o que a gente estava falando aqui, né? O que te move hoje, Everton? Servir a Deus e ajudar mais pessoas a conhecer a palavra. Eu não sou nutricionista, sou uma pessoa que serve a Deus. Bonito demais isso. O que te move hoje isso? E um sonho? Meu sonho é conhecer Jesus Cristo. Esse é o meu sonho. E quando tu conhecer ele, o que tu vai falar para ele? Cara, só agradecer por tudo que ele fez na minha vida e transformou um ser humano medíocre, sem princípios e valores, no ser humano que eu sou hoje. Uma palavra que resume nosso papo de hoje. Amor ao próximo, de se importar com o próximo e mostrar que é possível sim ter uma vida plena e de qualidade. Amor ao próximo. A palavra, então, a expressão é amor ao próximo. Vamos até ficar de pé pra gente carimbar, porque aqui a gente tem um carimbão. Ó, é do nosso tempo, Ó. Carimba. Negócio fechado. E assina, porque se a gente vai fazer um negócio, tem que assinar, né? Perfeito. Everton, muito obrigada pela tua presença no programa. Tenho certeza que a gente ajudou muita gente aí, porque o nosso papo fluiu, foi gostoso, mas principalmente foi efetivo. Com certeza, obrigado. Volte mais vezes. Voltarei. E assim encerramos mais um programa, mais um Negócio Fechado, porque cuidar da mente e do corpo não é uma opção, é uma necessidade. E aqui é Mente Aberta e Negócio Fechado. Até a próxima!